Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos estar tratando a respeito de um tema do direito do trabalho. Olha só, o STF declara inconstitucionalidade da súmula 450 do TST. E o que é que isso significa, né? A doutora Jordana Falcão está aqui no nosso programa para poder tirar aí todas as suas dúvidas. Doutora, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, mais uma vez aqui. Eu sou grata por esse convite. E o que é que diz, né? O que é essa súmula aí 450 do TST? Então, essa súmula 450 do TST, ela diz a respeito das férias. Para a gente poder entender a súmula 450, a gente tem que eu vou fazer um breve apanhado sobre o que a CLT prevê sobre a concessão e o pagamento de férias, né? O artigo 134 prevê que as férias elas devem ser concedidas depois que passar o período aquisitivo de um ano, que o funcionário vai ter o direito a 30 dias de férias, ela tem que ser concedida num período de 12 meses subsequentes. Caso não seja concedida nesse período de 12 meses, há o pagamento da remuneração em dobro e do terço constitucional. O artigo 145 ele prevê que esse pagamento das férias ele deve ser feito até 2 dias antes do gozo. Então, a gente tem isso, né? Os pontos importantes que eu trago aqui sobre as férias. E a súmula 450, ela veio para aplicar uma sanção para aquele empregador que não fizesse o pagamento até 2 dias antes do início das férias. Porque essa sanção não é prevista na CLT. O que previa antes? Tinha alguma coisa que tratava? Não, antes da súmula não existia nenhuma lei, nenhum artigo que tratasse sobre alguma sanção para o empregador que não fizesse pagamento nos 2 dias previstos no artigo 145. Ela veio como uma forma de punição para aquele que não cumprisse aí o período aquisitivo das férias. Exatamente, uma sanção. Uma curiosidade, eu acho, de muitos, né? Como é que eu adquiro férias? Então, para você adquirir férias, você tem que ter um período aquisitivo de 12 meses, que é o que a gente chama, de período aquisitivo. Você ficando 12 meses na empresa que você está, você consegue ter esse direito. Existem algumas causas de perda de direito quando você não consegue o período aquisitivo, mas isso a gente pode tratar em outra oportunidade. Temos uma pergunta aqui bem pertinente, né? Qual foi o entendimento do STJ no julgamento de sua constitucionalidade? Você consegue descrever para a gente aqui? Então, o STF ele entendeu sobre a inconstitucionalidade da lei, porque ele entendeu que o judiciário ele não pode legislar pela separação de poderes, certo? Então, como não havia previsão dessa sanção pelo pagamento em atraso na CLT, não pode o judiciário aplicar essa sanção, criar uma lei nova, porque não é competência do judiciário. Então, a partir daí foi declarada a inconstitucionalidade da lei e também declarou inválida todas as decisões judiciais que não estejam transitadas em julgado ainda, que com base na súmula 450 tenha aplicado essa sanção do pagamento em dobro ao empregador. E a gente consegue trazer aí para os nossos telespectadores o que é que mudou com a declaração da inconstitucionalidade da súmula? Então, basicamente agora a empresa ou o empregador, que não fizer esse pagamento dentro do prazo estipulado na CLT não vai ter uma sanção como previa a súmula, porque a súmula regulamentava mesmo. Então não deu, acumulou, não tem nenhuma punição para a empresa? Não tem nenhuma previsão assim, porque era embasado numa súmula, Na lei não teve, na CLT já não tinha. Agora sem a súmula, realmente essa punição ela fica um pouco mais difícil de acontecer. Aí na prática eu passei 12 meses, eu tenho meu direito aquisitivo do período de férias. Como é que funciona? 12 meses, com um dia eu já posso gozar? É eu que escolho o período? Não, isso é uma escolha do empregador. É o empregador que aponta o período? Isso, a não ser que seja menor de 18 anos, porque aí tem aquela lei que determina que tem que coincidir com as férias escolares, ou então se forem 2 pessoas da mesma família, marido e mulher, trabalhando na mesma empresa, que aí eles têm que tirar férias juntos. Interessante, então quer dizer que se for menor, as férias obrigatoriamente, é isso? Tem que coincidir com o período das férias escolares. Interessante. E se na mesma empresa tiver marido e mulher trabalhando junto, ou quem também vive em união estável, né? Possamos assim dizer, também tem que gozar as férias juntos. Isso, exatamente. É porque não tem lógica, né? Um tá de férias, o outro trabalhando e decide nunca vão conseguir fazer uma viagem, né? Exatamente. Então, assim, a inteligência do legislador, né? Exatamente. Então, assim, você tá aprendendo tudo aqui no programa, né?
Isso aí, gente. Doutora Jordana dando um show aqui conosco, né? Muito obrigado. E quando passa a valer a decisão do STF? Então, a decisão do STF ela passou a valer 5 de agosto, que é a data do julgamento. A partir de aí, agora não tem mais a remuneração em dobro das férias pagas em atraso. Gente, um detalhe, tá? STF, Supremo Tribunal Federal, que trata das matérias constitucionais, ou seja, né, da Constituição Federal, né, da Carta Magna. Olha que interessante. Aqui com o Dr. Flávio você aprende de tudo, né, gente? E vamos para mais. Tem mais perguntas aqui, tá? Então, as férias em dobro acabou, vai acabar? Sim e não. Não? Sim e não. Acabou porque, como eu falei, a súmula do 450 do TST ela não tem mais validade, foi declarada inconstitucional, mas existe a previsão do pagamento das férias em dobro no artigo 137 da CLT, quando as férias não são concedidas no período estipulado no 134, que é 12 meses após, né, aquele período aquisitivo, você conseguiu as férias. A empresa tem 12 meses para conceder as férias. Não concedeu em 12 meses, o pagamento é em dobro. Doutora, na sua vivência, né, como advogada, você que é especialista na parte de direito do trabalho, processo de trabalho, você pegou casos assim, onde as pessoas realmente elas cobraram do empregador judicialmente essa questão das férias em dobro? Com certeza, assim, a gente, né, que trabalha, que mexe com o trabalhista, a gente vê diariamente o pedido de férias em dobro. Tanto pelo atraso na concessão, quanto pela súmula 450, pelo atraso no pagamento. Assim, é recorrente mesmo na Justiça do Trabalho esse pedido. Cabe rescisão indireta? Cabe rescisão indireta. Assim, a rescisão indireta ela é um pouco subjetiva, assim, eu diria. Existem algumas penalidades praticadas pelo colaborador e isso poderia, sim, ser discutido na Justiça do Trabalho, a não concessão de férias. Entendi. Já participou de alguma audiência onde o julgador, né, o excelentíssimo, né, juiz de direito, deu um sabão no empregador porque ele não concedeu as férias? Com certeza. Assim, porque, infelizmente, por mais que agora a súmula 450 ela não tenha a validade, mas é importante que a empresa faça o pagamento, né? Como que o funcionário vai tirar a férias sem ter o dinheiro? Tem que descansar, né, gente? Tadinho dele, né? Todo trabalhador é digno do seu salário e do descanso também, né? Gente, vamos a um breve intervalo aqui. Você vai conhecer aí as pessoas que nos apoiam, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje com a doutora Jordana Falcão. Estamos aqui esclarecendo tudo aqui a respeito de remuneração em dobro, né, em relação a férias pagas em atraso, em relação à súmula 450 aí do TST. Qual foi o entendimento, né, do Supremo Tribunal Federal que proferiu seu julgamento aí no último dia 5 de agosto aí desse ano 2022, né? Temos um bate-papo aí extraordinário no primeiro bloco. Você que perdeu, né, claro, o primeiro bloco, ia lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Dr. Flávio Varela Torres. Aproveita, se inscreve, deixa seu like, faz um comentário lá se quiser também e assiste o primeiro bloco, que foi sensacional, tá bom? Todas as dúvidas foram ali retiradas, tem aquelas perguntas, claro, ali feitas aqui a doutora Jordana, tá bom? E temos muito mais aqui para você nesse segundo bloco, tá bom? Doutora, temos mais perguntas aqui, tá certo? E agora? A empregadora não precisa mais fazer o pagamento até 2 dias antes do gozo das férias? Eu acho que os empregados que estão lá assistindo ficaram até preocupados e com medo, né, de perder lá o terço, né?
Então, doutor Flávio, eu acredito que tudo na justiça, não só na justiça do trabalho, justiça comum, é questão de senso, né? Eu acredito assim, por mais que agora não exista mais a súmula 450, ela tenha perdido a validade pela inconstitucionalidade, a empregadora ela tem que ter o bom senso de realizar esse pagamento dois dias antes para garantir que aquele funcionário tenha acesso ao lazer. Como que um funcionário vai descansar se ele não recebeu aquilo que é de direito? E outra coisa, por mais que não exista mais, assim, tenha perdido a validade a súmula, existe a previsão na CLT, no artigo 145, de que tem que ser feito até 2 dias antes do gozo. Por mais que não tenha a previsão mais da sanção que trazia a súmula, ainda existe a previsão na CLT desse pagamento. E caso eventualmente venha a ter uma ação trabalhista, se esse funcionário não tenha recebido esse valor, certamente ele vai pedir na ação dele e ele pode até chegar a pedir um dano moral. Às vezes ele fez o aluguel de algum resort, de algum hotel, não conseguiu pagar por conta daquele não pagamento antecipado por parte da empresa, então, assim, acredito que isso poderia, sim, caber até um dano moral. Bom que empregado nível hard, né? Resort, isso aí. Pensamento aí lá positivo, né? Vamos viver, comer, beber o melhor dessa terra sempre. Tá vendo, gente? Pensamento sempre positivo, nas alturas. E as decisões que já estiveram transitadas e julgadas antes do dia 5/8. Não me lembro se a gente respondeu isso no primeiro bloco. Como é que fica a nota do julgamento? Então, as decisões que já tiverem transitado em julgado, elas vão continuar com a validade, né? Porque fez a coisa julgada. Então, não tem mais como a gente... Já transitou em julgado uma decisão, a gente vai peticionar pedindo que seja excluído aquele valor deferido, sendo que já transitou, já fez a coisa julgada. E o STF foi bem claro no julgamento da DPF, porque foi uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a número 501. De que as decisões que tiverem transitado em julgado, elas não entram nessa invalidade, né, da súmula 450 do TST. Bom demais. Vamos um caso concreto aí, atuando pela reclamada. Como é que eu faço para alegar aí a inconstitucionalidade da lei, pedir exclusão do pedido? Então... Vamos começar do início, né? Eu fui lá, né, ter um pedido da reclamante, pede a condenação da reclamada, como é que seria? Vamos aí passo a passo, bem pausado, para a gente ajudar os empresários, né, que nos assistem. Então, caso já tenha tido uma sentença deferindo o pagamento em dobro pelo atraso no pagamento, essa sentença não tenha transitado em julgado, porque, como eu disse, se transitou em julgado, não entra nesse julgamento, né, do STF. O advogado pode fazer, acredito assim, uma simples petição, porque a partir de agora, com esse julgamento, vão vir muitas ideias de como a gente pode direcionar o processo, né? Pode fazer uma petição pedindo a exclusão daquela parcela deferida, né, do pagamento em dobro. Se o juiz entender que não vai continuar a parcela na planilha de cálculo, em eventual execução, né, o advogado poderia até entrar com uma reclamação constitucional. Porque, como eu disse, foi o julgamento de uma DPF, uma ação do controle concentrado, e todas as ações de controle concentrado, as decisões do STF têm efeito vinculante. Então, na prática, os juízes têm que adotar. Caso os juízes não adotem as decisões do controle concentrado, cabe uma reclamação constitucional. Dentre outras coisas, né? Às vezes poderíamos entrar com um recurso ordinário, recorrendo da sentença, e assim a gente vai tentando, né, fazer essa exclusão. É comum no dia a dia os pedidos no judiciário? É bastante comum. É corriqueiro mesmo ver esse tipo de pedido dentro de um processo trabalhista. Bom demais. Doutora Jordânia, é a primeira vez no nosso programa, né? É a terceira. A terceira vez, né? Terceira vez no programa já nosso. Está aqui. E é sempre muito, muito bom poder beber de uma fonte assim tão rica, né, aí desse conteúdo. E a matéria trabalhista ela é sempre intrigante, né? E a gente sempre tem o que aprender. Muitos falam que é a questão do trabalhador, mas a gente tem visto que isso tem mudado, né?
o legislador e o próprio judiciário ele tem buscado fazer algo que possa realmente existir a justiça, né? E isso é muito positivo, né? Sim. Não, eu vejo que tem muitas pessoas assim insatisfeitas com o julgamento do STF e eu realmente entendo que isso possa gerar uma insatisfação do funcionário, né, que tinha aquele direito garantido pela súmula. Só que o que a gente tem que pensar também no julgamento do STF, agora saindo um pouco da esfera trabalhista, é de que o STF está ali para proteger a Constituição e a Constituição ela é muito clara na separação de poderes e nas competências. Não cabe ao judiciário legislar. É o órgão legislativo que vai criar a nossa legislação, que vamos ter que seguir, né? Então, chega a extrapolar um pouco a competência do judiciário, extrapolar, né? Que ele venha a aplicar uma sanção para um artigo que está previsto na CLT, que realmente existe esse artigo prevendo o pagamento antecipado, mas não existe um artigo na CLT e nenhuma lei que fale que a empresa que não fizer o pagamento antecipado vai sofrer qualquer tipo de penalização. Caso isso venha a ser debatido e venha a ter validade, tem que ser através de colocar esse artigo na CLT, entrar com uma medida provisória para legislar realmente esse artigo e não o judiciário fazer essa determinação, porque realmente extrapola a competência. E foi só esse o entendimento do STF, para resguardar a Constituição. Bom demais. Gente, eu quero terminar esse programa aqui fazendo uma homenagem a todos os advogados aqui do Brasil, né? Esse mês de agosto é o mês do advogado, né? No dia 11 de agosto se comemora aí o nosso dia. Eu que sou advogado, tenho muito orgulho, né, pela profissão que Deus me deu. Eu falo que ser advogado é um sacerdócio, é ser escolhido, é ser chamado, né, aí por Deus para poder auxiliar pessoas. Então você que é advogado, sinta-se abraçado e parabenizado por esse dia, né? Uma profissão que não é para covardes e não existe democracia sem aí o trabalho dos advogados. Então, olha, meus parabéns a todos os advogados. Esse é o nosso mês, para que você possa desfrutar e aproveitar todo o mês de agosto de forma muito especial, tá bom? E a todos que nos assistem, meu muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Doutora Jordana, muito obrigado sempre aqui pela sua participação. Obrigada eu, doutor Flávio. Espero voltar. Sempre. Tchau, tchau.